Todos os dias, pessoas chegam aos consultórios de psiquiatras sem saber ao certo como classificar o que sentem. Afinal, transtornos mentais são doenças do cérebro? Apesar do corpo sofrer com os transtornos mentais, o cérebro é sempre o mais afetado. Então, entender esses transtornos também como doenças físicas é importante para o tratamento e para a diminuição do estigma contra doenças mentais e, consequentemente, contra a psiquiatria. Transtorno bipolar, depressão, transtornos alimentares e outros transtornos mentais são como diabetes, doenças cardiovasculares e precisam de tratamento médico, e a psiquiatria é a especialidade médica indicada. Assim como outras doenças, esses transtornos seguem predisposição genética, fatores externos e neuroadaptações em relação a esses estímulos externos, o que significa que todo mundo pode ter uma doença mental em algum momento da vida. Portanto, cuidar e proteger do cérebro e de suas células é importante e pode evitar o desenvolvimento de doenças mentais. Para debater o tema, recebemos os psiquiatras Everton Botelho Soljay, Mário Francisco Juruena e Rodrigo Bressan. O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica identificada por variações marcadas do humor, com crises repetidas de episódios de depressão e euforia. As crises podem variar em intensidade, frequência e duração. O transtorno afetivo bipolar e o transtorno bipolar do humor são as duas formas utilizadas para classificar o distúrbio. Essa diferença de nomenclatura está relacionada aos conceitos de afeto e humor, que são tecnicamente diferentes. O transtorno afetivo bipolar está relacionado às emoções que são alteradas e surgem automaticamente diante de uma situação específica. Por exemplo, a pessoa pode ficar eufórica porque passou em um concurso, ou ficar triste por não ter conseguido aprovação. O transtorno bipolar do humor está ligado a estados emocionais mais prolongados, que, para serem associados ao transtorno, devem durar horas, dias ou semanas, e podem influenciar a forma de pensar e agir daquela pessoa com o distúrbio. Um exemplo seria o humor depressivo. Referente a esse quadro que eu mencionei, podemos ver da seguinte forma: sem qualquer motivo aparente, uma pessoa acorda vários dias seguidos com um desânimo profundo e se mostra autodepreciativo, achando que é a pior pessoa do mundo, que todos que estão à sua volta o odeiam. O transtorno bipolar é focado nas alterações do humor, que vai do polo depressivo a outro, o eufórico. Mas não é apenas o humor que é alterado no transtorno bipolar. Outras funções cerebrais e extracerebrais sofrem mudanças, como as relacionadas aos ritmos biológicos, ao controle dos movimentos corporais, das funções da memória e de concentração mental, da impulsividade e do prazer, tanto das pequenas coisas da vida quanto do desejo sexual. O transtorno bipolar seria mais compreendido como a doença das instabilidades, sendo a do humor a mais perceptível. Segundo os dados da Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, esse transtorno afeta cerca de 27 milhões de pessoas em todo o mundo e atinge aproximadamente 4% da população brasileira. Isso representa em torno de 8 milhões de pessoas. Antigamente, ele era designado como doença maníaco-depressiva. O transtorno bipolar é um transtorno cerebral que causa oscilações fora do comum no humor, na energia e na capacidade de funcionamento de uma pessoa. As variações acentuadas do humor podem acontecer com crises repetidas de depressão e mania. Existem 4 tipos de transtorno bipolar. Vamos ver um pouquinho de cada um deles. Transtorno bipolar tipo 1. Ele se manifesta em cerca de 1% da população. Tem um período de euforia mais longo, com sintomas mais fortes e períodos mais claros de depressão. Transtorno bipolar tipo 2. Caracteriza-se por um período de depressão que é mais longo, com sintomas intensos, e o período de euforia são mais curtos, com sintomas bem leves.
As pessoas com transtorno bipolar às vezes vivem períodos de normalidade ou de aparente normalidade, mas aos poucos vão se tornando mais próximas às alternâncias de euforia e depressão. Transtorno bipolar misto. O estado misto caracteriza-se pela superposição ou alternância no mesmo dia de sintomas depressivos e eufóricos importantes. Transtorno bipolar ciclotímico. Na ciclotimia, alternam-se durante anos os sintomas de depressão e de euforia, ainda mais leves, que duram apenas alguns dias. Pode ser confundida com um jeito de ser instável, cheio de altos e baixos e frequentemente antecede sintomas depressivos e eufóricos mais graves. Provavelmente você já ouviu falar que alguém que você conhece é de lua. Uma hora tá feliz da vida e na outra tá triste e não tem energia pra fazer nada. E aí você logo pensa, fulano é bipolar. Como se isso fosse uma explicação por uma simples variação de humor natural da vida. Mas não é bem assim. O transtorno bipolar é uma doença bem específica e a gente vai explicar por quê. Então, o que define se uma pessoa tem de fato transtorno bipolar? Será que tem algum tipo de tratamento para isso? Quer dizer, o que você pode fazer se você conhece alguém que sofre desse transtorno, ou pior ainda, se você conhece alguém que pode sofrer desse transtorno e ainda nem sabe? No Brasil, a estimativa é que o transtorno bipolar atinge cerca de 15 milhões de pessoas. Isso significa 1 a cada 13 pessoas. É muita gente. O problema é que apenas uma pequena parcela dessas pessoas é diagnosticada e tratada, já que os sintomas às vezes não são facilmente reconhecíveis. Por isso, primeiro é preciso entender tintim por tintim no que consiste esse transtorno. Então vamos lá. O transtorno bipolar do humor é um transtorno mental, cuja principal característica é a ocorrência de episódios depressivos e de episódios maníacos. Segundo a psiquiatra Fabiana Neri, episódios depressivos são momentos de desânimo, humor rebaixado, falta de energia e de apetite e até mesmo falta de prazer com coisas que antes traziam alegria. É comum que durante a fase depressiva a pessoa se isole socialmente, não querendo contato com o mundo ao redor e se sinta culpada por tudo o que acontece e eventualmente até pense em suicídio. Por outro lado, durante episódios maníacos, também chamados de episódios eufóricos, a pessoa tem a chamada aceleração psicomotora, com um aumento de energia e uma elevação do humor. Ela provavelmente vai trabalhar muito, dormir pouco e se orgulhar disso, e pode inclusive ter sintomas como gastos excessivos, comportamentos extravagantes e aumento da sexualidade. Ao contrário dos episódios depressivos, a fase maníaca causa perda de autocrítica e de responsabilidade. E como se não fosse o bastante, a pessoa que sofre desse transtorno também pode vivenciar episódios mistos, que juntam sintomas das duas fases. Por um lado, ela pode se sentir para baixo, com muito pessimismo e pouca esperança em relação às situações do dia a dia, e ao mesmo tempo se sente irritada, agitada e acelerada. O psicólogo André Doria explica que tanto na mania como na depressão existem sentimentos de autorreferência. Se, por um lado, a pessoa pensa eu não sou nada durante um episódio de depressão, ela pensa eu sou tudo durante um episódio maníaco. E pode demorar muito tempo até que o transtorno bipolar seja diagnosticado corretamente. Para começar, porque variações de humor e de energia realmente são naturais na vida de qualquer pessoa. Por isso, pode ser bem difícil perceber quando esses sentimentos e comportamentos podem ser sintomas da doença. O principal é identificar se esses episódios trazem sofrimento e prejuízos ao indivíduo. Outra dificuldade no diagnóstico é que os sintomas podem ser confundidos com sintomas de outros transtornos mentais, como a depressão, a esquizofrenia e o transtorno de personalidade borderline. Se não for tratada de forma adequada por um médico psiquiatra e outros profissionais especializados em saúde mental, a pessoa com transtorno bipolar pode desenvolver sintomas intensos e perigosos, como alucinações, delírios, sentimentos de perseguição e até pensamentos suicidas. Além disso, a probabilidade da doença se tornar crônica é maior, fazendo com que a recuperação seja cada vez mais difícil. Bom, acho que deu para entender como o diagnóstico e o tratamento de transtornos bipolares são coisas importantes, né? Antes de mais nada, é fundamental lembrar que cada caso é um caso. Apesar de a grande maioria das pessoas tomar paracetamol quando tem uma dorzinha de cabeça, não são todos os pacientes bipolares que terão o mesmo tipo de tratamento. Ou seja, é necessário respeitar a singularidade de cada paciente. De qualquer forma, dá para dizer que o tratamento ideal passa por uma série de etapas, como o acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico, o uso de medicamentos, a participação e a proximidade da família, a conscientização do paciente e a manutenção do tratamento a longo prazo. Em casos mais extremos, o tratamento também inclui internação psiquiátrica, com o objetivo de proteger o paciente, evitando que ele se coloque em situações de risco até que as medicações reduzam sintomas mais graves, segundo a psiquiatra Fabiana Neri.
Se você quiser saber mais sobre a importância de cada fase do tratamento, como é possível viver bem com essa doença, dá uma olhada no vídeo mais completo sobre o transtorno bipolar, com os depoimentos dos profissionais da Olist em vídeos.olist.com.br. No fim das contas, é essencial que tanto o paciente como a família e a sociedade entendam o que é o transtorno bipolar na prática e aprendam que é totalmente possível ter uma vida normal, feliz e saudável quando o transtorno é diagnosticado e tratado de forma adequada. E é por isso que a Olist conta com profissionais capacitados e uma estrutura completa, incluindo internação, ambulatório, hospital-dia, residência terapêutica e atendimento domiciliar. A chamada moderna psiquiatria é a maneira da Olist de abordar o cuidado com a saúde mental, levando em conta que cada paciente é único e precisa de tratamento e abordagens personalizados. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Esse vídeo é uma produção feita em parceria com a Autoridade Fitness e faz parte de uma série de conscientização sobre a saúde mental. Afinal, acreditamos que você precisa entender o seu corpo para poder cuidar dele e assim ajudar mais pessoas a serem cada vez mais saudáveis também. Um forte abraço e até a próxima!